Vamos mergulhar de cabeça numa das peças de engenharia mais incríveis e talvez subestimadas do corpo humano, a estrutura que literalmente nos conecta ao chão. Este é o nosso tour anatômico pelo pé e pela parte inferior da perna. Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas ela abre a porta para uma complexidade impressionante. Todos os dias a gente depende dessa estrutura, para cada passo, cada corrida ou salto. Mas o que realmente está acontecendo ali dentro? Então bora lá desvendar esse mistério osso por osso. E para a gente não se perder nessa anatomia toda, vamos usar um mapa que os especialistas usam. O pé é dividido em 3 zonas bem definidas. É bom pensar nelas como se fossem os bairros de uma cidade. O antepé, onde a ação começa, o mediopé, que é o centro arquitetônico, e o retropé, a fundação de tudo. E, claro, a nossa primeira parada nesse tour é o antepé. Essa é a linha de frente, a parte que nos impulsiona para frente e que faz todos aqueles ajustes fininhos para manter o nosso equilíbrio em terrenos irregulares. E olha só que começo, 14. Esse é o número de ossos só nos dedos de um único pé. É osso pra caramba numa área tão pequena. Só isso já mostra que a gente não tá falando de uma estrutura qualquer, né? Agora, o pulo do gato aqui é entender a matemática por trás desses 14 ossos. Não é uma divisão igualzinha. O dedão, o tal do hálux, ele é o diferentão do grupo. Tem só 2 falanges que são mais grossas e fortes. Já os outros 4 dedos têm 3 falanges cada um. E por que isso? Porque o dedão é a nossa principal alavanca de impulso. Ele precisa ser parrudo. Beleza, saindo das falanges, a gente encontra os metatarsos. Pensem neles como se fossem as vigas longas que ligam a ponta dos dedos ao centro do pé. São eles que dão o comprimento e a estrutura inicial para o arco que a gente vai ver logo em seguida. Seguindo o nosso tour, a gente chega no médio pé. E aqui, meu amigo, a coisa fica séria. Se o antepé é sobre impulso, o médio pé é sobre arquitetura de ponta. É um verdadeiro quebra-cabeça tridimensional de ossos que cria uma das estruturas mais importantes do corpo, o arco do pé. E o coração desse quebra-cabeça são os tarsos. E não são ossos simples, retinhos, não. São 7 peças com formatos únicos, quase como se fossem pedras de rio, sabe? Encaixadinhas perfeitamente para absorver o choque de cada passo e distribuir o peso do corpo de um jeito super inteligente. Vamos conhecer os moradores desse bairro. Primeiro, tem o trio de cuneiformes. Eles se organizam numa filinha da parte de dentro para fora do pé. O medial, que se alinha com o dedão, o intermédio, bem no meio, e o lateral. Juntos, eles formam uma cunha super estável no centro do arco. E coladinho ali no cuneiforme lateral, a gente tem o cuboide. O nome já entrega tudo, né? Parece um pequeno cubo de pedra. Ele é a peça de encaixe na parte de fora do pé, dando estabilidade lateral para a estrutura toda. E o que une tudo isso lá no topo do arco? O navicular. O nome dele vem de navio, por causa do seu formato de barco. Ele funciona como a pedra angular de um arco romano, sabe? Aquela que trava tudo no lugar. Ele é absolutamente essencial para a curvatura e para a flexibilidade do pé. E para fechar nosso passeio pelo pé, chegamos na base, na fundação de tudo, o retropé. Aqui a gente não tem um quebra-cabeça de ossinhos. Temos os 2 pesos pesados da turma, os gigantes que formam o nosso calcânio e a conexão com a perna. Então, apresento a vocês o talos. Este aqui é talvez o osso mais importante e menos conhecido do pé. Ele é a única conexão entre a perna e o pé. Todo o peso do corpo passa por ele antes de ser distribuído. E o mais incrível, ele não tem músculos inseridos diretamente. É como se fosse um rolamento, perfeitamente posicionado para distribuir a carga. E bem embaixo do talos, sustentando tudo, está o calcânio. O famoso osso do calcanhar é a primeira parte do pé a tocar o chão quando a gente anda, recebendo todo o impacto. É a nossa fundação de concreto, projetada para aguentar o tranco dia após dia. Beleza? Então o pé já está todo mapeado. Mas como é que o peso do corpo chega até ele? Subindo um pouco no nosso tour, a gente chega na parte de baixo da perna, onde encontramos 2 pilares que sustentam tudo, a tíbia e a fíbula. Olha que curioso, apesar de estarem ali lado a lado, a tíbia e a fíbula têm trabalhos bem diferentes. A tíbia, vamos dizer assim, a estrela principal. É o osso da canela, grosso, forte, responsável por aguentar quase todo o peso do corpo. Já a fíbula, mais fininha aí do lado de fora, é mais uma coadjuvante.
Ela não suporta muito peso, mas é fundamental como ponto de ancoragem para vários músculos importantes. E a tíbia tem uns pontos de referência que, olha, dá para sentir no próprio corpo. Sabe aquela bolinha de osso na parte de dentro do tornozelo? Então, esse é o maléolo medial da tíbia. E lá em cima, as superfícies largas dela, os côndilos, formam a metade de baixo da dobradiça do joelho. A fíbula também deixa a marca dela. Aquela outra bolinha óssea, só que na parte de fora do tornozelo, é o maléolo lateral. E a genialidade está aqui. Juntos, o maléolo medial da tíbia e o lateral da fíbula formam uma espécie de pinça, o encaixe perfeito que abraça o tálus. É isso que cria a articulação super estável do nosso tornozelo. Ok, até agora a gente falou muito de estrutura, de esqueleto, né? Mas a anatomia só faz sentido de verdade quando a gente conecta com a função. E a função que vamos ver agora é tão espetacular que deu a essa parte do corpo um apelido que soa, nossa, quase ficção científica. Isso mesmo que está na tela, o segundo coração. E não é um exagero poético, não. É uma descrição funcional do que acontece na panturrilha a cada passo. Mas como assim, um segundo coração? O que ele bombeia, afinal? E a resposta está aqui. O músculo grandão da panturrilha, o gastrocnêmio, funciona como uma bomba hidráulica. Quando a gente caminha, ele contrai e literalmente espreme as veias que passam por ali, forçando o sangue a subir de volta para o peito. É um sistema super inteligente para vencer a gravidade e dar uma mãozinha para o nosso coração principal. E por que isso é tão importante? Bom, sem essa bomba, o sangue ia simplesmente ficar parado lá embaixo, causando inchaço e até problemas bem sérios como a trombose. É a prova final de que toda aquela estrutura óssea que a gente viu, ela serve de andaime para essa função que é vital. A forma segue a função perfeitamente. E com isso, nosso tour anatômico chega ao fim. A gente começou lá na pontinha dos dedos, com aqueles 14 ossos, passou pelo arco, que é uma obra de arquitetura, e chegou nesse segundo coração da panturrilha. A pergunta que fica é, sabendo que cada passo é uma sinfonia de 26 ossos e uma bomba hidráulica trabalhando em conjunto, como é que a gente pode olhar para o simples ato de caminhar da mesma forma de novo?